Pega a visão. Vocês já devem saber o que a gente vai falar, né? Então, chega mais, vamos trocar um papo aí, vamos falar sobre Ayrton Senna da Silva e a sua relação com Esporte Clube Corinthians Paulista. Chega mais, se inscreve no canal e tamo junto. Então é isso, né, rapaziada? Como vocês viram aí, ó, vou mostrar de novo pra vocês, ó, essa maravilha aqui, ó, da camiseta da McLaren de 88 até 93 ali, 94 ali. Pra quem não sabe, essa aqui foi uma das principais equipes que Ayrton Senna foi piloto. O seu auge da Fórmula 1 foi pilotando pra essa escuderia. Aí você me pergunta, mas o que tem a ver um canal de Corinthians falar de Ayrton Senna? Tem coisa pra caraca que a gente precisa falar aqui. Pra quem não sabe, rapaziada, também, Ayrton Senna é um piloto brasileiro, né? Como eu falei, pra mim ele é o segundo maior esportista da história desse país, atrás apenas do Pelé. Mas ele tem os feitos dele, que ele se torna o Pelé do automobilismo. Vamos falar assim. Vamos pra gente começar. Deixa um comentário, likezão pra fortalecer o trampo e também já verifica se você está inscrito e ativa o sininho das notificações também. Certo, rapaziada? Ayrton Senna da Silva. Ayrton Senna da Silva foi um piloto brasileiro, correu aí de 84 até 1994, naquele fatídico acidente no dia 1º de maio, lá no GP de Imola, na época. Mas até o dia da sua fatídica morte, tem algumas histórias bem legais, principalmente envolvendo o Coringão, que era um monstro sagrado, torcedor do Coringão, raiz mesmo. E tem algumas histórias bem legais aí do Ayrton Senna envolvendo o Corinthians também. Vamos pra gente pegar aqui, vamos só entender um pouquinho aí quem foi e como que foi a carreira dele. Ayrton Senna começou na Fórmula 1 em 84, iniciando a sua carreira ali pela Toleman, depois ele passou pela Lotus, pra McLaren, da McLaren ele foi pra Williams, que na Williams ele acabou encerrando a sua carreira ali de forma precoce, infelizmente, em 94. Ayrton Senna, toda a sua carreira fez 161 GPs, 41 vitórias, 65 pole positions, 19 voltas mais rápidas, 80 pódios, 3 títulos mundiais, 88, 90 e 91. Poderia ter sido 89, mas sabe como que a roubalheira que tem na CBF e na FIFA também tem na FIA, né? Pra mim, o Ayrton Senna, gosto muito dos atuais, assisto pra caramba. Quem me conhece sabe que eu sou um doente por Fórmula 1. Então não tem como não falar de Fórmula 1 hoje sem falar de Ayrton Senna. Só que assim, tem muita gente que pensa que a Fórmula 1 só nasceu de 84 pra cá e morreu em 94. Não. A Fórmula 1 ela vive até hoje. O auge da Fórmula 1 é hoje em dia. O Ayrton Senna já não é mais, assim, em questão de números, os maiores do esporte. Tanto que Max Verstappen acabou ultrapassando ele, ultrapassou o Vettel, ultrapassou o Alan Prost. Mas enfim, o assunto não é nem esse. Aí você vai perguntar, mas o que tem a ver o Coringão com o Ayrton Senna? Tem muita coisa. Não só apenas algumas coincidências e não só apenas ele era mais um torcedor do Esporte Clube Corinthians Paulista. Porra, tem um monte de coisa. Pra quem não sabe, Ayrton Senna é tricampeão mundial, como eu já falei, 88, 90 e 91. Pra começar, uma história aqui bem engraçada. Eu não sei se beira coincidência ou se foi os deuses do futebol e os deuses do automobilismo que trabalharam no mesmo dia e numa mesma proporção, assim, imediata, sabe? Muito igual. Porque Ayrton Senna conquistou os seus 3 títulos mundiais, GP do Japão, e o Corinthians em 2012 acabou ganhando o seu título mundial também no Japão. Nosso bicampeonato mundial. Primeiro foi no Rio, lá no Maracanã, em cima do Vasco. E o segundo, nosso bicampeonato, em 2012, foi em cima do Chelsea, gol do Guerreiro lá, enfim. Agora você me pergunta, mas o que tem a ver? E é uma coisa que eu vou falar pra vocês. Os deuses do automobilismo, né, naquela época, quando o Senna chegou no seu auge, né, fez toda a sua carreira, os deuses trabalhavam muito ao lado do Senna e muito ao lado do Corinthians. Isso é fato. Os fatos eu vou mostrar aqui pra vocês. E outro detalhe, Ayrton Senna sempre foi um cara que sempre trampou muito, sempre lutou, sempre suou, teve que ralar pra conquistar as suas coisas. E o Corinthians nada mais nada menos que a mesma coisa. O torcedor corintiano é aquele cara que não é que nasce de um berço de ouro, que conquista tudo fácil. O torcedor corintiano, desde os seus primórdios lá em 1910, quando o time começou, já era a luta, já era sofrido. O Corinthians foi excluído da Liga Paulista de Futebol, não queria que profissionalizasse o Corinthians tinha que pegar emprestado uniforme pra conseguir jogar. E tem muitas dessas coisas. E a história do Ayrton Senna, a carreira do Ayrton Senna é basicamente como o Corinthians. Porque em 91, quando ele, depois de muito tempo, depois de quase 7 anos que ele tava de piloto, já que ele já era piloto profissional de Fórmula 1, que ele foi conseguir a sua primeira vitória em casa. Bem do estilo Corinthians. Isso que é o mais engraçado. Foi do estilo Corinthians. Porque ele consegue a pole position no sábado,
lidera de ponta a ponta a prova, que no Brasil já era Interlagos, já não era mais em Jacarepaguá. Ele lidera de ponta a ponta e, tipo, faltando 10, 15 voltas pro fim, o carro dele simplesmente vai pro ralo, velho. O câmbio todo... Quem é mais velho aqui sabe, então eu vou contar a história pra vocês. Ayrton Senna já vinha de título mundial, já era bicampeão mundial, 88 e 90... Ele tá na disputa pelo campeonato mundial, em 91 também, foi o auge da carreira dele. Só que naquela época não é como hoje. Hoje em dia o calendário, pra quem é mais leigo, no calendário da Fórmula 1, o GP do Brasil é uma das últimas provas da temporada. Há muito tempo já é assim, não é no começo. Hoje em dia, até o ano passado foi a penúltima prova. Não, foi a penúltima prova, foi Brasil e Abu Dhabi. Pra quem não manja, tá? Enquanto eu vou falando aqui, vai aparecendo tudo na tela aqui, as animações, as artes aí, enfim. Então naquela época o GP do Brasil era no começo da temporada. Assim como em 94 ele faz o GP do Brasil, ele não consegue pontuar, o carro quebra, aí ele acaba falecendo. Mas vamos por partes. Então, a questão da relação entre Corinthians e Ayrton Senna é muito parecida, porque o Corinthians lutou muito para conseguir ser o que é hoje. A história mostrou. O Corinthians merece ser o que é pela sua história de luta, de batalha, do povão, do pobre maloqueiro e sofredor, que sempre ralou para ter as coisas. E a maioria da torcida é assim. Tem essa parte mais financeiramente bem estruturada? Tem pra caramba. Mas a maioria da arquibancada dos caras que viajam, que pega busão, que vai pra tudo quanto é lado, é maloqueiro, que às vezes não paga uma conta pra ir no estádio. Cada parte da torcida tem os seus maloqueiros, os seus sofredores. E Ayrton Senna foi basicamente a mesma coisa. E ele é aquele cara, pra quem não conhece, pra quem não manja da história, ele é um cara que sempre treinou muito. Tem até uma frase que ele fala que é muito foda, que ele não acredita em ídolos, ele acredita em pessoas que fazem um trabalho duro, que fazem um trabalho bem feito. E ele sempre foi aquele cara de muita dedicação, de muito trampo, de muito empenho no que fazia e gostava do que fazia. Sempre trabalhou muito, sempre viveu em prol do seu trabalho, que era correr. Ele é um cara que sempre foi... Por que ele se tornou o rei da chuva? Vamos entender essa história. Porque na época que ele corria de kart, pra quem não sabe, ele sofreu muito na época do kart. Sofria muito, teve uma prova que ele acabou perdendo por causa que começou a chover. Então, o que ele usou ali nessa prova? Em vez dele ficar se lamentando, não sei o que, ficar chorando, me enganando, ele não. O tempo fechava, começava a chover, ele pegava o kart, ia pra pista e treinava. Treinava. E é um bagulho que eu acredito muito hoje, que eu levo muito pra minha vida. Que o treino, a prática, ela leva à perfeição. Então, quanto mais você pratica alguma coisa, você fica melhor nela. E ele sempre pregou muito isso, sempre trabalhou muito em cima disso. Então, ele vai, consegue e tal. Então, em 91, voltando pra história em si. Em 91, ele já vem de um bicampeonato mundial. Lidera de ponta a ponta. Porque na época, se eu não me engano, o companheiro dele era o Gerhard Berger. O Gerhard Berger, ele lidera de ponta a ponta, tinha até uma vantagem legal no final, faltando acho que 10 a 15 voltas pro final da prova. Ele simplesmente, o carro dele simplesmente pede arrego e o câmbio vai pro saco. Então, ele fica quase 10 voltas finais, carregando o carro literalmente no braço. Tanto que quando ele acaba a prova, ele tem que ser retirado, praticamente desmaiado, porque ele já não tinha força mais pra levantar. Tanto que no pódio, ele levanta quase caindo. Então ele literalmente levou o carro no braço. Aí foi passando as voltas, o carro tinha a sexta e a quinta marcha. E foi assim. Só que faltando acho que mais ou menos 5 voltas pro final, literalmente o carro, a quinta marcha vai pro saco também, e ele só vai carregando Pensa, o carro a 300 por hora, como que você vai reduzir de 300 para 100 por hora com o carro quinta marcha, sem conseguir reduzir, tá ligado? E é muito foda, o que acontece ali é muito foda. E ele falando, você vê a vibração dele, conseguir, não sei o que. Isso é... De ponta a ponta, vai apontar Ayrton Senna. Depois desta curva, aponta a Senna. Vem pra reta, vai pra vitória. Mihaly Ridazzi, Ayrton Senna do Brasil. De ponta a ponta ele vence em Interlagos. Uma grande vitória de Senna. De ponta a ponta ele vibra muito. Você Senna dentro do seu palpite. Voltando pro assunto do Corinthians, a gente entende muito isso. Quantas vezes, só pegar o jogo passado, o Corinthians e os porcos. Os porcos já 2-0. E não, o Corinthians pega e baixa aquele espírito de Neco, de Baltazar, de Luizinho. Só os pica da história, da essência do corintianismo mesmo. A gente conseguiu aquele empate fudido, muito brabo.
na luta, na garra, no fim, até o fim, tá ligado? E é isso que eu sempre peço pros jogadores do Corinthians. Não é firula, não é carretilha, não é caneta, não é porra nenhuma, não é nada disso, mano. É só você se entregar em campo, porque quando você se entrega em campo, o resultado às vezes pode ser diferente. Perder ou ganhar faz parte do jogo. Futebol é assim, o esporte é assim. Um ganha e o outro perde. Só que você jogar, às vezes, andando em campo... Porra, vamos olhar pra história do Ayrton Senna, vamos olhar a história de Baltazar, de Neco, de Luizinho. Mano, vários outros caras, sabe? O Corinthians meio que se perdeu na sua própria essência, mano. É isso que eu fico puto da vida, tá ligado? É isso que eu fico, que eu não consigo aceitar, é essas putaria. Os caras andarem em campo, não chegar, não bater, não brigar. E isso se remete muito ao Ayrton Senna, que ele foi um cara que sempre lutou até o final, sempre brigou até o final e sempre trabalhou muito. Só que aí, que nem eu falei pra vocês, os deuses do futebol, naquela época, sempre trabalharam muito com o Ayrton Senna e com o Corinthians, os deuses do futebol e os deuses do automobilismo. Eles sempre estavam naquela harmonia. Parece que o bagulho é perfeição. De 41 vitórias que o Ayrton Senna tem na carreira, 8 delas foi num dia que o Ayrton Senna ganhou de manhã e o Corinthians ganhou à tarde. Isso é muito engraçado. Parece assim, que é coincidência, assim, que é coisa de maluco, mas não é. Eu acredito muito no poder maior, sabe? Literalmente dos deuses do futebol, porque a gente realmente foi um povo escolhido. Que ali, quando o Corinthians nasceu, ali foi uma coisa assim, bem mais especial, mais diferente, sabe? Eu acredito muito nessas paradas. Então, das 41 vitórias que o Ayrton Senna teve na sua carreira, 8 delas foi no mesmo dia que o Corinthians também ganhou. Eu separei algumas aqui pra vocês terem uma ideia. Assim como o Basílio em 77 brigou, foi sofrido até o final, foi quando o Ayrton Senna venceu a primeira prova aqui no Brasil. Que era um desejo, sempre foi um desejo dele, ele sempre deixou isso muito claro. Que a meta dele era vencer em casa, Interlagos, do jeito que foi. Vamos olhar, tem um vídeo aqui que eu falando sobre a final de 77, vai aparecer num card aqui na tela, vai estar também aqui na descrição. O que acontece em 77 aconteceu também em 91. Foi do mesmo jeito. O roteiro é basicamente o mesmo. Só muda que um foi na pista, correndo no futebol. Então, é isso. A história do GP do Brasil de 91, o roteiro é o mesmo da final de 77, depois da fila de 23 anos que a gente ficou no jejum, né? Então, o vídeo também de 77 vai aparecer nos cards aqui em algum lugar dessa tela. E vocês vão no link da descrição e vão lá assistir também pra fortalecer o trampo. Como já falei anteriormente, foi no Japão que o Ayrton Senna se sagrou tricampeão mundial em 3 anos, 88, 90 e 91. E em 2012, quando o Corinthians também bateu o Chelsea na final do Mundial e se sagrou campeão mundial de clubes. De 41 vitórias, 8 foram no mesmo dia que o Ayrton Senna venceu e o Corinthians também venceu. E são aquelas. A primeira aconteceu lá em 1987, ele corria ainda pela Lotto. Ayrton Senna ganha o GP de Mônaco na parte da manhã e à tarde, pelo Campeonato Paulista, o Corinthians bate a Inter de Limeira por 1-0. Essa foi uma das coincidências. No mesmo ano também, em junho de 87, Ayrton Senna ganhou o GP de Detroit na parte da manhã e o Corinthians literalmente goleou a porcada por 3-0 pelo Campeonato Paulista. Você vê como que as coisas já sempre caminharam lado a lado. Ayrton Senna, futebol, Corinthians, Ayrton Senna, Corinthians, Ayrton Senna, Corinthians. Aí beleza, passa um tempo, o Corinthians disputa a final de 88 contra o Guarani e nesse mesmo dia, Ayrton Senna fez o que fez no Japão, conseguiu o primeiro título mundial de Fórmula 1 em 88 no Japão e à tarde, contra o Guarani, o Corinthians conquistou seu 20º título paulista em cima do Guarani, Corinthians campeão paulista de 1988. Passa um tempo, chega maio de 1989, de um título mundial, de um título paulista e mais uma vez, o especial, o brabo, o monstro sagrado GP de Mônaco entra no universo paralelo junto com o Corinthians. E outra vez, a mesma coisa. Ayrton Senna pela manhã ganha o GP de Mônaco de 1989 e o Corinthians simplesmente na parte da tarde bate no seu maior freguês por 2-1 no mesmo ano. Olha como a mística corintiana e a mística do Ayrton Senna estavam lado a lado. Parece que, mano, os deuses do futebol e os deuses do automobilismo naquela época era totalmente ao nosso favor. Parece que é coisa de maluco. Aí chegamos em 1990. Ayrton Senna já vinha na sua campanha aí do seu bicampeonato mundial. Chegamos no GP da Itália. Ayrton Senna, mais uma vez, faz o seu trampo na parte da manhã, ganha o GP da Itália. E o Corinthians, nada mais nada menos, que bate o Palmeiras de novo por 2-1 na parte da tarde. Isso é só uma das coincidências que acontece. A Ayrton Senna já estava praticamente encaminhado para o seu bicampeonato mundial de Fórmula 1. E o Corinthians também vivia naquela seca de ganhar o Campeonato Brasileiro. Pra quem não sabe, o Corinthians ganha o Paulista em 88. A Ayrton Senna também ganha o Campeonato Mundial de Fórmula 1 em 88. Bate na trave naquela famosa disputa
no GP do Japão de 1989, onde o Alan Prost acaba ganhando depois de uma desclassificação do Ayrton Senna. E chegamos em 1990. Ele também ganha o seu bicampeonato mundial de Fórmula 1 no final do ano, depois de 16 provas. E nada mais nada menos que em 1990, no dia 16 de dezembro de 1990, o Corinthians se sagra campeão brasileiro pela primeira vez, depois de não sei quanto tempo. Bateu na trave em 76 e se consagrou justamente no Morumbi. Gol do Tupanzinho, aquela campanha de Neto. E mais uma vez, deuses do futebol e do automobilismo trabalharam juntos numa harmonia para auxiliar Ayrton Senna da Silva e o nosso Coringão. Pra quem não sabe também, desde 2008 o Corinthians, todo ano quando muda os uniformes, o Corinthians sempre faz a campanha do terceiro uniforme, que é aquele uniforme mais comemorativo e tal, que geralmente não joga. E em 2018 o Corinthians lançou o seu terceiro uniforme em homenagem aos 30 anos do primeiro campeonato mundial de Fórmula 1 do Ayrton Senna. Foi aquela camisa preta, 41, pra quem não sabe, tem o detalhe da camiseta da Lotus de 85 do Ayrton Senna também, onde ele começa o seu auge na Fórmula 1. Tem um detalhe da camiseta, tem umas listras aqui assim, ó. Tem a assinatura do Ayrton Senna, o símbolo do Corinthians, o símbolo da Nike. Pra quem tem a camisa. Depois, se vocês pararem para analisar, pega aquelas listas e conta. Vocês vão ver que tem 41 listas daquela ali douradas e representa as 41 vitórias do Ayrton Senna na Fórmula 1. Então é isso, rapaziada. Deixe um comentário de vocês sobre alguma história, alguma sugestão de outras histórias também do Coringão. E se vocês conheciam ou não essas coincidências do universo do automobilismo e o universo do futebol envolvendo Ayrton Senna e o Esporte Clube Corinthians Paulista. Eu vou ficando por aqui, obrigado pela audiência, pela paciência. Verifica a inscrição também, deixa o likezão pra fortalecer o trampo. Os links vão estar aqui dos vídeos aqui também que eu mencionei aqui nesse vídeo. E é isso, tamo junto, forte abraço, é nóis e vai Corinthians!